Opa, tudo bem? Eu sou o Thomas do Dev e nessa semana aqui a gente vai dar sequência à série de finanças quantitativas com Python que a gente está fazendo. No último vídeo vocês viram um pouco sobre retornos e tudo mais, e aí na semana aqui a gente vai ver algumas coisas sobre risco e depois a gente vai juntar o que a gente viu de retorno com o que a gente vai ver de risco. Agora que a gente viu os princípios de retorno, vamos dar uma olhada nos princípios de risco e volatilidade que acabam sendo o outro lado da moeda dos seus investimentos. O risco, ele não é como as pessoas podem pensar, o meu investimento vai ser ruim ou o meu investimento vai ser bom. O risco que a gente está tentando medir é o quanto você está errando em relação às suas expectativas. Então, imagina que tem um investimento, você acha que vai ser bom, mas aí chega no fim do período do investimento e aí você vê os retornos e ou o retorno não foi tão bom quanto você queria, ou de repente você perdeu dinheiro. O risco tenta justamente medir essa parte, o quanto você errou em relação às suas expectativas. Como é justamente essa diferença, a gente está tentando medir a volatilidade, a gente usa as fórmulas e conceitos da estatística. E o principal, que provavelmente você viu em algum momento, seja só por nome, é o desvio padrão. E o desvio padrão é dado por essa fórmula aqui. Só que antes, quando você pensa no nome desvio padrão, não existe um desvio absoluto, né? Sempre tem que ser um desvio em relação a alguma coisa. E no caso do desvio padrão, é em relação à média. Então, o que está acontecendo aqui nessa fórmula? O sigma é o desvio padrão. Esse mi aqui, que é a letra grega, também o sigma é a letra grega. O mi é a média do conjunto, então você pega o conjunto, pega a média do conjunto, normal. E aí, para cada um dos elementos no conjunto, para cada um dos x, i no seu conjunto, você tira a média deles. Então, imagina que eu tenho um conjunto cuja média é 2 e um dos elementos desse meu conjunto é 3. Então, eu faço 3 menos 2, e aí eu pego esse número e eu levo ao quadrado. Por que eu levo ao quadrado? Porque eu não estou interessado se o número é negativo ou positivo. Eu quero saber só no geral quanto ele está variando. Então, eu vou deixar tudo positivo para eu conseguir ver o quanto está variando. Não importa se é para baixo, se é para cima. Aí, o que eu faço? Eu divido tudo isso daqui por n-1. O que é o n? O n é o total de elementos no seu conjunto. Então, se esse meu conjunto que eu tinha o 3 e a média 2, meu conjunto tem 100 elementos, eu vou pegar o 3 menos 2, que é 1, eu vou levar ao quadrado, que continua sendo 1, e aí eu divido por n-1, como disse, são 100 elementos, eu divido isso por 99. E aí eu vou ter, para cada um desses 100 elementos, eu vou realizar essa conta. E aí o que eu faço quando eu tenho todos esses números? Eu simplesmente somo eles. Como vocês podem ver, tem a somatória aqui do i até o n. E aí, isso daqui, essa somatória, é a variância. O desvio padrão, ele meio que corrige para quando você eleva essa parte aqui ao quadrado. Então, ele tira a raiz disso daqui para os números ficarem mais comparáveis assim com o que realmente você está vendo ali, o que está mudando do dia a dia. Então, você simplesmente tira a raiz quadrada da variância, a variância é essa parte de dentro, e aí você tem o desvio padrão. Vamos partir para a parte do cálculo, então. Aqui na primeira célula que eu fiz, eu simplesmente defini que eu quero ver só as ações da Ambev e de Cielo, só para ficar mais visível assim. E aí, aqui só para como ficou aqui os primeiros 3 dias. E aí, vamos calcular o que eu preciso obter para conseguir calcular o desvio padrão. Eu já tenho o XI, porque o meu XI são esses retornos aqui dia a dia. Então, eu só preciso da média e eu preciso do N. O resto eu já tenho que é o xi e depois é só somar tudo e tirar a raiz quadrada. Vamos pegar a média aqui e o n, então. Média é min, função do pandas aí mesmo, simples. Tirar a média. E aí o n. E esse count aqui, como ele ignora os valores nulos, então mesmo se aqui na sua tabela se tiver, de repente, um fim de semana que não teve pregão, aí não conta também, então não dá diferença. E aí, se a gente rodar isso daqui, a gente pode ver a média da Ambev, média de Cielo. O tamanho do conjunto da Ambev e Cielo são iguais, porque como é esse período, assim, todo dia que teve pregão, teve valores de fechamento tanto para Ambev quanto para Cielo, então faz sentido. E aí, vamos calcular o desvio padrão, já que a gente já tem todos os elementos que a gente precisava. Vamos fazer de dentro para fora. O xi são os nossos retornos, menos a média, e a gente leva tudo isso daqui ao quadrado. A gente não precisa fazer elemento a elemento, porque o Pandas trata isso daqui como um vetor. Então, quando a gente faz qualquer operação sobre isso daqui, a gente faz sobre todos os itens. Então, se eu rodar isso daqui, ele está subtraindo a média e elevando ao quadrado para todos os itens que a gente tinha. Então, isso daqui já fez isso para todos, não precisei ir um a um. E a gente quer dividir isso daqui por n-1. Então, dividir n-1. Dividir isso daqui por n-1. Aí a gente tem tudo o que a gente queria e a gente só falta somar agora. Para somar, simples também, soma.
E isso daqui é a variância, como a gente quer o desvio padrão. A gente leva isso daqui a meio, que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Bem, raiz quadrada. Só que tem um jeito mais fácil de fazer também, que é simplesmente chamando a função std, que é Standard Deviation, que é desvio padrão em inglês. E aí, pá, mesmo resultado aqui. Essa parte aqui era só para vocês entenderem o que acontece quando a gente está chamando essa função de desvio padrão. Como vocês já viram como analisar retornos, vamos dar uma olhada também como analisar o desvio padrão. Para fazer isso, a gente tem essa fórmula aqui. Ela é bem básica e dá para você mudar ela. Então, como a gente vai fazer a partir dos dados diários, a gente vai analisar eles. Mas você poderia pegar os dados mensais e analisar os dados mensais, ou você poderia pegar o dado anual e mensalizar o dado anual. Tanto faz. E aí, então, basicamente aqui eu estou separando o mês de outubro de 2018. Para a gente poder analisar, a gente vai pegar os dados diários desse mês. Então, aqui eu vou em outubro de 2018. Pego o desvio padrão dos dados diários desse mês, e aí eu multiplico pela raiz quadrada do número de dias no ano. E aí a gente obtém aqui 0,36 para Ambev e 0,39 para Cielo. E aí, o que a gente faz? Como que a gente junta retorno e volatilidade? A gente pode usar o índice Sharpe, que é o principal, o mais conhecido, apesar de ter alguns problemas, mas ele é bem simples, bem fácil de entender, e é uma boa base. O que a gente tem no índice Sharpe? A gente tem os retornos do nosso investimento P, a gente tem os retornos de um investimento livre de risco, então um CDI ou alguma coisa assim. E a gente pega esse retorno excedente, o retorno excedente sobre o investimento livre de risco, e a gente pega isso e divide pelo desvio padrão do nosso investimento P. E o que isso vai dar pra gente? O retorno excedente para cada unidade de risco que a gente teve. Então, para calcular isso daqui, a gente vai usar os dados analisados a partir de outubro de 2018. Então, aqui, que a gente acabou de calcular, o desvio padrão analisado, e aqui embaixo o retorno analisado, que vocês já viram antes, a partir do mês de outubro de 2018. Então, a gente calcula aquilo ali, e aí, retorno analisado, já calculando o índice Sharpe aqui, menos um CDI, você pode chutar algum valor aí, você pode colocar o valor que você quiser, eu vou, no caso, chutar um 3% aqui, e aí eu divido tudo isso pelo desvio padrão, que a gente calculou aqui antes, sigma. Para deixar bonitinho aqui, Sharp. E a gente vê aqui que a Ambev estava mal nesse mês e esse Cielo está muito bem nesse mês. Então, você pode perceber que tem algum problema em você usar os dados de um mês e chutar para o ano inteiro, né, basicamente. Como vocês podem ver, comprovando esses números aqui, mais ou menos, os retornos para cada um desses investimentos no mês de outubro de 2018. Então, a gente viu aqui que a Ambev foi mal mesmo e esse Cielo acabou indo bem até 1.5 aqui, 1.006 por aqui, mais ou menos. Era isso que a gente tinha por hoje. Fiquem atentos, o próximo vídeo tem coisa a ver com extração de dados, que é bem legal, então vocês vão poder pegar os dados aí da bolsa e tudo mais. Isso é bem interessante. E até a próxima.